Nessa parte agora, com a ajuda do Alexandre, o que a gente vai ver? A gente vai dar um próximo passo na hora que você está trabalhando com caractere. Trabalhar com caracteres isolados não é tão interessante assim. O que é interessante é você trabalhar com caracteres agrupados, assim, com grupos de caracteres, tá certo? O que a gente vai fazer aqui, Alexandre? Bem, eu vou fazer o seguinte. Você lembra dessa notação aqui? Quando você está fazendo, coloca esse colchetes, o que significa? É um conjunto. Tem um nome melhor para isso, mas É um vetor, é um um vetor. vetor, Array. exatamente. E aí eu posso inicializar o vetor assim, né? Ó. Com todo o sacrifício do mundo, eu vou inicializar o vetor assim. Esse pip foi porque eu digitei alguma coisa errada. Repara que eu não passei o tamanho do vetor. Eu não passei o tamanho do vetor. Você lembra o que acontece quando eu não passo o tamanho do vetor? Normalmente ele reclama, mas se você explicitar Uhum. quem está dentro do vetor, eu acho Sim. que ele deixa de boa. Sim. Ele reclama porque quando você tem que colocar o tamanho, a menos que de alguma forma ele consiga inferir esse tamanho, por exemplo, inicializando, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu peguei e coloquei 9 caras, então ele vai ter um vetorzinho de tamanho 9 com 9 caracteres ali, certo? Ele vai ter 9 caracteres ali no nome. E aí eu coloquei um caractere, certo? Eu coloquei um caractere em cada uma das posições. Aí, agora, a gente vai pro próximo passo, que é o seguinte, ó. Eu vou fazer print, eu vou fazer um for i int i que recebe 0 e menor do que vou colocar direto aqui, i menor do que 9, que é o tamanho ali, i mais mais, eu vou pedir para ele imprimir printf %c, sem o barra n, vou pedir para ele imprimir o nome da posição i, certo? Isso aqui é tranquilo. Então o que eu estou fazendo? Quando eu peço para ele rodar esse for aqui, o que vai acontecer, Alexandre? Ele vai ler os caracteres Uhum, que representam cada posição do vetor, exatamente. E cada vai, elemento. e vai imprimir todos eles, certo? Vai imprimir um por um todos eles. Então, ó, compilou sem erro. E aí eu ponho para rodar. Tá lá, Adenilson. Beleza? Mas seria, bem, primeiro, fazer desse jeito aqui tá ok. Mas seria chato pra caramba. Porque para fazer isso, para eu imprimir uma palavra, eu teria que rodar um for toda vez e tal. Para eu, para eu inicializar lá em cima, eu teria que colocar daquele jeito, digitando daquele jeito, que é chato pra caramba também. Ser é cruel, mas não é tanto. Então tem uma maneira mais simples, mas repara, o que a gente vai fazer por baixo do pano é exatamente o que a gente está fazendo agora, só que a gente vai fazer de uma maneira melhor. E a primeira coisa é o seguinte, ó, eu vou dar um printf e eu vou usar um %s agora. E aí, opa, eu vou passar o nome. Olha só, eu tô passando, não estou passando o nome da posição i, eu estou passando o nome, certo? Que é o nome que eu dou pro, bem, é como eu chamei a variável que tem o vetor, certo? Isso daqui é o suficiente. Vai rodar e vai dar o mesmo resultado, a Denilson. Então eu não preciso fazer aquele for para imprimir um por um os caracteres, basta eu usar esse %s aqui e eu passo qual é o nome para ele imprimir e ele vai imprimir o vetor. Vamos mudar esse cara aqui, senão eu vou ficar toda hora me confundindo. Vamos chamar isso aqui de str e aqui a gente vai chamar de str também. Tá? Tranquilo? Resolvemos a parte da impressão. A parte da impressão funcionou, tá ok, a gente consegue fazer esse cara imprimir. Agora, a parte de colocar o valor no vetor ainda tá chato. Concorda, Alexandre? Concordo. Você não contrataria um estagiário só para ficar fazendo? Se você tivesse que programar muito desse jeito, você contrataria um estagiário só para ficar inicializando as variáveis? Porque você não tem que ficar Eu, digitando, ó, abre aspas, fecha aspas, vírgula, tal e tal. eu acho Uma, que eu tentaria procurar uma aula de C para ver se pode tinha ser, outro pode jeito. ser. Um indiano, né? É, pode ser também.
que a gente vai fazer? A gente vai colocar como é que esse cara aqui, eu vou até deixar ele comentado aqui em cima, como é que a gente realmente pode entrar com esse cara e essas duas linhas elas são exatamente iguais. Exatamente, ela tem exatamente o mesmo resultado, certo? Você pode imaginar que a linha de baixo é só uma forma de se entrar com o que está na linha de cima. Olha só, olha, vamos comparar as linhas. Primeiro, aqui, ao invés de eu usar aspas simples, eu usei aspas duplas, certo? Certo. Então, ó, só para ver que ele compila, não tem nenhum problema. Então, quando eu estou usando aspas duplas, eu estou dizendo assim, eu não estou falando de um caractere, eu estou falando de uma cadeia de caracteres, que no caso, em inglês é string, string, string. Então, eu estou criando uma string, certo? Que é uma cadeia de caracteres. Então, o compilador, ele vai fazer essa conta para a gente. Ele vai falar, é uma cadeia de caractere? Beleza, então eu vou declarar um vetor para ele de tamanho, para caber tudo que ele está colocando aqui. E aí eu vou colocar na primeira posição do vetor o caractere A, na segunda eu vou colocar o caractere D, na terceira eu vou colocar o caractere E, blá, 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 blá. E, isso é muito importante, no final ele coloca um zero. No final ele coloca um zero, certo? Nunca se esqueça disso. No final ele coloca um zero. Isso aí vai ser importante, muito importante pra gente. Por quê? Porque uma string ela é definida como null terminated. Uma string em C ela é terminada com zero. É quando ele encontra um zero é que ele sabe que a string acabou. Não é quando acabou o vetor. Ele não sabe que acabou o vetor, tá? Por que ele não sabe como é que acabou o vetor? Sabe por que ele não sabe? Sabe por que ele não sabe? Porque ele não sabe que é um Hum, vetor. Sabe como é que ele enxerga esse str aqui? Zeros e uns? Sim, zeros e uns na prática, zeros e uns. Mas sabe como é que ele trata isso? Ele trata isso como um ponteiro. Ah, Entendeu? Ele trata isso como um ponteiro. E um ponteiro é isso. Um ponteiro marca o começo de alguma coisa, mas nunca não marca o tamanho da coisa, o quanto tem lá dentro e tal. Então ele confia que ele vai encontrar um barra zero no final que indica quando ele terminou, tá? Então, ó, só vou compilar, compilou, vou rodar, rodou exatamente igual. Só para lembrar então, o que nós fizemos aqui, as duas coisas que nós fizemos, elas são equivalentes. Essa de cima, a linha 4 e a linha 5 são exatamente a mesma coisa. A única coisa é que o compilador, ele é bonzinho. Mentira, ele não é. Mas ele, nesse caso, ele falou assim, não vamos fazer o cara digitar um por um dos caracteres ali e tal. Vamos pegar da string e vamos colocar no vetor, colocando os caracteres todos separados, tá bom? Então, o que a gente tem aqui agora é, sempre que você acha um char, um vetor de char em C, muito provavelmente, não sempre, mas muito provavelmente, ele está querendo trabalhar com uma string, certo? Ele está querendo trabalhar com uma string. E aí existe todo um jeito para você trabalhar com strings também, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, eu peguei, tem várias funções para fazer essas coisas. Tem uma biblioteca só para trabalhar com string. A gente vai ver essa biblioteca depois, mais para frente, eventualmente. Talvez nem precise. Vocês conseguem descobrir como ela funciona só com o que vocês aprenderam até agora. Mas a gente vai fazer o seguinte agora, Alexandre. Eu vou pegar a palavra str, o que está na string str ali, e eu vou converter ela toda para maiúsculo. E aí, na hora de imprimir, ele vai imprimir a Denilson todo maiúsculo. A gente já tá. sabe fazer isso. For int i recebe 0, i menor que 9, i mais mais. str da posição i. Ah, não, primeiro eu tenho que descobrir se ele é. Não posso fazer direto, perdão, já ia fazer errado. Primeira coisa que eu tenho que descobrir: será que ela é minúscula? Será que a posição i, o caractere da posição i, é um caractere minúsculo? E como é que a gente pode testar se ele é um caractere minúsculo? Agora eu gostaria que alguém chutasse. Eu vou até parar a gravação, eu só vamos avançar quando alguém me disser exatamente como é que eu testo se um caractere é minúsculo. Ok, então vamos lá. Essa aqui é a forma que a gente acabou chegando à conclusão offline, que é realmente o que a gente tem que fazer.
a gente tem que saber se o cara da posição I, ele está entre o A minúsculo e o Z minúsculo. E eu comparo. Se ele for maior do que o A minúsculo e menor do que o Z minúsculo, ele é uma letra minúscula. Olha lá na tabela ASCII. Todo mundo que está entre o A minúsculo aqui e o Z minúsculo é uma letra minúscula. Ok? Ok, então agora a gente está dentro do if. E aqui dentro do if, o que a gente sabe que o S da posição I é uma letra minúscula. Vamos convertê-la em uma letra maiúscula? Vamos. Então, como é que a gente faz? A gente pega a posição e a gente faz a posição menos, mais a, é, eu acho que é A maiúsculo, certo? Mas não tenho certeza. Menos A minúsculo. Não, é A É A minúsculo minúsculo? menos A maiúsculo. É isso? Espera aí. Ele vai pegar... não, tem razão, é o contrário. Você tinha razão. É esse daqui menos esse. Certo? É assim que eu vou converter do minúsculo para o maiúsculo. Beleza. Então é isso. Vamos lá. Compilou, rodou. Olha lá. Ademilson, tudo maiúsculo. Consegue ver lá? Sim. A gente converteu uma string toda para maiúsculo. Cara, isso aqui não tem como fazer mais rápido, não tem como o computador fazer mais rápido do que a gente está escrevendo aqui, tá? Quando eu falo, por exemplo, por que C consegue ser uma linguagem muito rápida, porque do jeito que está aqui, cara, é a coisa mais rápida que o computador poderia fazer. Mas em Python eu usaria um str up, alguma coisa assim. Pode fazer, vai, seja feliz. Mas o computador vai trabalhar muito mais para chegar no mesmo resultado. Isso aqui é o mínimo de trabalho que eu imagino que um computador precisaria fazer para transformar uma string minúscula numa string maiúscula. É chato de fazer, algumas coisas são bem complicadinhas, mas por outro lado é bem rápido, tá bom? Eu vou parar essa gravação e nós vamos fazer só mais uma hoje, mais uma de relativos a string, e aí a gente volta a esse assunto depois.